Oi, meu nome é Gabriela e vou falar um pouco sobre a guerra. Guerra é um confronto sujeito a interesse da disputa entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos, mais ou menos organizados, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. A guerra pode ocorrer entre países ou entre grupos menores, como tribos ou facções políticos. Em ambos os casos, pode-se ter oposição dos grupos rivais, isoladamente ou em conjunto. Oi, eu sou a Ana Luísa e vou falar sobre as motivações que levam às guerras. Toda guerra tem várias causas, mas geralmente é possível identificar uma causa principal. Algumas dessas motivações são poder, já que toda guerra envolve algum grau de poder, principalmente quando é pelo controle de um Estado. Estratégia, que é a necessidade de uma base militar para dominar outro inimigo. Economia e riqueza, pela posse de bens, riquezas ou recursos econômicos estratégicos. Também há a imposição de ideais. Classes sociais, que são confrontos de classes sociais como as revoluções francesa e russa. E a etnia ou religião. Bem, agora eu vou passar para a Rainara com as consequências das guerras. Oi, meu nome é Rainara, vou falar quais as consequências da Primeira Guerra Mundial. As principais consequências da Primeira Guerra Mundial foram: durante a Primeira Guerra Mundial, morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas, entre civis e militares. O número de feridos entre civis e militares foram cerca de 30 milhões. Os armamentos de guerra foram tanques, aviões, granada e canhões. As guerras trazem muito prejuízos econômicos e sociais em um país, tais como fome, destruição de cidade e miséria na população. Quem sofre mais é sempre a massa popular. Desemprego, diminuição dos números de homens pelo fato de serem obrigados a se alistar para a guerra, e muitos morreram. Olá, meu nome é Heitor e hoje eu vou falar sobre a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu no século XVIII, entre 1756 a 1773, envolvendo a França e a Inglaterra. A Inglaterra e a França acabaram se discordando, pois um apoiava um país e outro apoiava outro. Com isso, eles acabaram se desentendendo e provocando uma guerra. Essa guerra saiu vitoriosa com a Inglaterra, com a ajuda dos norte-americanos, que conseguiram o território francês, canadense, e com isso eles acabaram perdendo muito dinheiro, pois houve muito, mas muito dinheiro apostado nisso. Essa era uma guerra, mas por consequência a economia ficou muito quebrada. Com a economia frágil, eles acabaram esquecendo das 13 colônias que eles tinham. Com isso, eles acabaram aumentando os impostos das 13 colônias para, como posso dizer, para limpar essa parte cagada que eles fizeram. As 13 colônias se sentiram revoltadas com isso, pois além de trabalhar como escravos, tinham que pagar ainda mais imposto, além das 3 leis que eles criaram, que eles não podiam vender para as outras pessoas, tinha que ser somente para a Inglaterra. Com isso acabou fazendo uma revolta e com isso eles acabaram com a independência dos Estados Unidos. Essa independência demorou um pouquinho para acontecer, pois de imediato a Inglaterra não aceitou. Com isso, a França, como forma de vingança, acabou ajudando os Estados Unidos com a sua independência, e a Espanha também. Com esses auxílios dos dois, a Inglaterra perdeu o direito das 13 colônias e as 13 colônias ficou livre, agora virando os Estados Unidos da América. Meu nome é Maione e vim falar sobre as curiosidades das guerras. O conflito aconteceu entre as duas maiores potências da época, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Recebeu o nome de Guerra Fria, pois ambos os lados não entraram em confronto direto e com armamento nuclear, podendo ser considerado uma guerra de disputas estratégicas e conflitos ideológicos. A primeira parte da Guerra Fria foi corrida armamentistas, onde houve uma disputa de armamento entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o principal objetivo de mostrar quem tinha mais poder bélico. Durante todo o período da Guerra Fria, os Estados Unidos espalhou sobre todo o seu território enormes sirenes de alerta com 3,5 metros de comprimento. As sirenes eram tão poderosas que podia transformar neva em chuva. A Guerra Fria também se estendeu para o espaço.
A chamada corrida espacial começou a partir de 1957, quando as duas potências começaram uma disputa por satélites, missões espaciais, foguetes e até pela Lua. Os soviéticos mandaram o primeiro homem ao espaço e os norte-americanos enviaram o primeiro homem à Lua.